para mim é sempre um motivo de alegria, satisfação, trazer novidade para a televisão. E eu vou sempre lutar por isso. E quando a gente traz um artista de Brusque, o nome dele é Joselito de Souza, né? Eu não sabia que você pintava, não, sinceramente. Quem indicou foi a esposa do Beto Duncan, né, para minha esposa Mônica. E fica aqui meu abraço à família Duncan, né? E a você, Betão, a sua esposa, a sua família, seu filho e sua filha, né? E acima de tudo a sua família, porque encontro, olha, ô Mônica, fala pro Banana ir lá falar com o Joselito de Souza que ele é um grande artista, né? E isso é bacana a gente ouvir isso, né? Eu sou fã do Beto Duncan também, né? Cada vez que eu encontro, eu sempre me declaro, porque acho o Beto um artista sensacional, né? Pena que eu acho que ele deveria ser conhecido mais nacionalmente, além de outros grandes artistas que Brusque tem, né? Na área da música, Brusque é realmente um espetáculo, né? Agora, ouvir assim da esposa do Beto, né? Olha, vocês têm que ir lá falar com o Joselito de Souza, porque ele é um grande artista. Isso também é muito bacana ouvir, né? Eu fico lisonjeado, né? Porque eu sei que eles são pessoas né, inteligentes, pessoas de bom gosto. E para mim, você sabe que o artista sempre, o elogio é o alimento da alma do artista, né? Então eu fico bastante lisonjeado com esse... Não sei se mereço dessa forma, mas de qualquer maneira isso me estimula bastante. Joselito, quando você pensou, você já sonhava desde garotinho? Como é que foi essa história de começar a pintar? Eu desde pequeno que eu desenhava bastante, até porque na escola eu não tinha uma boa concentração, não conseguia prestar atenção muito no professor, eu me distraía muito fácil, então eu ficava rabiscando no caderno, todos os meus desenhos, os meus livros de inglês do seu Nilson Vimes estão todos desenhados, era uma forma também de eu me concentrar na aula, mas era uma forma de eu estar um pouco assim, eu sou um pouco hiperativo, então isso me ajudava a acalmar. E depois ele acabou sendo uma forma de expressão também, né? Embora eu só vinha estudar pintura depois de adulto, porque quando eu era adolescente, jovem, não havia muita oportunidade em Brusque para essa formação. Então, depois de adulto é que eu acabei... O meu pai tinha uma fábrica de tela de pintura, eu acabei vendendo algumas telas para ele, visitando artistas, aí conheci alguns artistas e acabei estudando também com dois artistas desses, né? Um artista de Blumenau chamado Hélio Hahnemann, que já é falecido, um pintor impressionista, incrível pintor, e estudei também com outro pintor de Itajaí, o Domingos Diniz, também um pintor impressionista da escola impressionista aqui do Vale do Itajaí, onde tem uma grande liagem de pintores como o Mansky, por exemplo, e o Tylaker, de Timbó, que ainda é vivo, né? Todos excelentes pintores. E por que eu dei o time agora? Porque pintar, uma que tem que ter talento, né? Uma que tem que ter níveis de concentração, níveis de direcionamento, né? E tem que ter o dom, né? Eu fico assim, eu tenho uma cunhada que pinta também, minha mulher de vez em quando dá uma rabiscada ali, mas é uma coisa que mexe com a gente, né? Então a arte, ela transforma, ela emociona. Eu estou vendo aqui algumas imagens, vocês vão ver na sequência agora, a casa que hoje você mora, né? Aqui, nós estamos aqui no bairro Rio Branco, né? E aqui você, na verdade, começou pintando qual segmento? Estou vendo paisagens, né? Eu sempre gostei muito de paisagem, né? Quando eu viajo, eu gosto muito de olhar a geografia do local, gosto muito da paisagem. E então acabou casando e a paisagem é uma forma também ela relaxa, ela tranquiliza, né? E a pintura para mim, ela sempre foi isso, foi uma forma também de relaxamento, de tranquilizar e de olhar o mundo também, e de ver a beleza do mundo que está no redor da gente, né? Às vezes nossa rotina do dia a dia, a gente às vezes não vê nem um pôr do sol, não vê um nascer, ou não vê mais as estrelas também, né? Ainda mais com essa iluminação que a cidade toda tem hoje, a gente quase não vê mais as estrelas. Mas a pintura, ela claro que tem um lado do talento, como tem um lado para música, para gerenciar um negócio, para ser professor, né? Cada um tem um dom específico, mas a pintura ela também é técnica, né? Então, toda pessoa que tiver minimamente uma formação, ela consegue fazer um desenho, ela consegue dominar. Mas, no caso, como tinha aquela paciência para aprender, acabei me formando mais na área do desenho e da pintura. Tentei pela música também, mas a música já não é muito meu dom, né? Enfim, eu acho que a gente tem que procurar aquilo que a gente se sente melhor fazendo, e aí então, de fato, aí, com técnica e com disciplina, aprender, né, a arte de como fazer, né? Diz que a gente nunca esquece o primeiro, né? A primeira namorada, o primeiro beijo, o primeiro abraço, aquelas coisas todas, né? O primeiro quadro, foi difícil sair ou ele veio acontecendo? Conta a história do primeiro quadro.
O primeiro quadro, eu pintei um quadro da minha filha, que está aqui em exposição também, está aqui em casa. E eu acho que não foi difícil de sair. Parece que esses anos todos da minha adolescência e juventude com vontade de pintar, acredito que eu já estava assim bastante ansioso para começar, né? E foi extremamente prazeroso, isso eu me lembro, assim, que foi quando eu vi o quadro pronto, eu fiquei encantado com o que eu tinha conseguido fazer e achei um objetivo na vida também, né? Então me deu assim uma outra forma de ver a vida com arte, né? E tem uma frase do Schopenhauer que é um filósofo, né, já falecido, antigo, que ele diz assim que a arte é a busca da felicidade, né? A vida sem arte seria insuportável, né? Uma vida sem música, uma vida sem cinema, sem teatro, né, sem a pintura, seria uma vida muito triste, né? Medíocre. E então eu penso que a arte de fato uma necessidade para viver e cada um busca aquele tipo de arte que mais lhe complementa. No meu caso, a pintura, né, as artes gráficas é algo assim que para mim fala muito, me dá um outro toque de felicidade na vida. Vocês estão vendo pelas imagens, nós estamos batendo um papo aqui, os quadros, o quadro da filha dele, na sequência vocês vão ver outras imagens, né? Seguindo esse conceito das imagens, né? Que direcionou, e na sequência, depois da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, vocês vão ver um vídeo, que esse vídeo foi feito exatamente para retratar a história de Brusque. Conta um pouco desse vídeo que na sequência nós vamos mostrar. Houve um período da história de Brusque em que nós ainda tínhamos muitos casarões antigos, e com essa nossa arquitetura tão bonita, essa arquitetura histórica trazida pelos alemães, pelos italianos, pelos poloneses, e houve um momento assim que houve uma grande derrubada dessas construções e a cidade foi se desfigurando, foi perdendo um pouco essa beleza estética, né? E não que eu não seja contra a modernidade, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que a gente não pode perder a nossa identidade, né? Não pode ser uma cidade que não tem mais identidade, que é igual a qualquer outra cidade do mundo, né? Então eu vi aqueles casarões lindos, aqueles trabalhos dos arquitetos e dos artesãos que fizeram aquele trabalho sendo jogados no lixo, né? Jogado a história no lixo. Então eu fiz uma série de casarões, pintei a cidade de Brusque como era antigamente, né? E algumas famílias que sabiam que eu estava fazendo esse trabalho me ofereciam fotos para mim poder pesquisar, né? Então foi um trabalho que eu fiz porque eu gosto de Brusque e porque eu gosto desse ar que Brusque sempre teve, né? Esse ar bucólico, assim. E eu achava que as pessoas tinham que perceber de novo isso, que nós tínhamos casarões ainda em pé no centro da cidade, muito mal cuidados, que pareciam não ter valor nenhum, mas no momento que as pessoas viram essa vida nova, né, que essa cidade já teve, isso também foi mexendo. Na exposição que eu fiz com esses casarões, havia pessoas que choravam lá e diziam, aqui nessa janela eu comecei meu namoro, né? Então eu vi assim que o que eu tinha feito tinha a ver com a história da vida das pessoas também. Isso foi um momento assim muito bonito do meu trabalho na pintura. O seu pai, você começou o nosso bate-papo falando que, na verdade, na vida da gente, eu sempre falo isso, né? Nada acontece por acaso, né? Então, quer dizer, já tinha o dom guardado lá dentro do subconsciente e o pai trabalhava com tela, né? Isso mesmo? E, na verdade, o pai foi incentivador. Como é que foi? Foi difícil ir para pintura? Porque, às vezes, o jovem sabe jogar bola ou, às vezes, sabe tocar um violão, mas não tem incentivo, né? Você teve incentivo do pai, depois vamos falar um pouco da história do casamento e tal, mas o pai te ajudou a buscar esse teu caminho? Sim, meu pai é uma grande figura, né? Meu pai, ele que começou a Biblioteca Pública de Brusque, né? Então, a minha vida toda eu vivi dentro da biblioteca com meu pai e depois ele se apresentou também na Biblioteca Pública e eu acabava indo todo dia para a biblioteca. Então, os livros de arte lá, eu devorava eles todo dia que eu ia para lá, eu devorava os livros, né? E, enfim, né? Meu pai é um grande apoiador meu e coincidiu que ele acabou sendo essa mola, a propulsora para que eu buscasse isso também. Depois ele acabou também estudando um pouco comigo, pintando junto comigo, e meu pai também na juventude ele desenhava bastante, depois ele não desenvolveu, mas ele também tem esse dom para a arte, né? Ele acabou indo mais para a parte de planta de casa e tal, que é uma coisa que ele também tinha uma empresa de construção e faz muito bem ainda. O nome do pai, vamos registrar aqui, né? O nome do papai qual é? É José Francisco de Souza.
Abraço especial aqui, o José Francisco de Souza. Um abraço grande, fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, né? E bacana ver isso, né? Pô, meu pai, esse, como eu tenho meu pai na minha vida, na minha história também, né? Quantos de nós que está nos vendo esse bate-papo aqui, reverenciar a família. Eu sempre falo isso com o meu coração e faz parte da minha história, né? A minha família, né? A minha família se mistura com a minha história e com certeza vai se envolver no meu futuro porque a gente tem história para contar, né? A esposa, né? Você casou, você tem a filha, né? Todo mundo estava junto, estava te apoiando. Como é que foi essa relação? Porque o pai apoiava, você já devorava os livros de arte, né? Quando veio o casamento, a coisa continuou fluindo dessa forma ou teve alguma surpresa aí que teve que parar para depois voltar? Não, de fato, quando eu casei, hoje eu sou separado da minha esposa, mas ela sempre foi uma grande apoiadora, né? Tenho o maior respeito por ela, é mãe das minhas filhas e é uma mãe exemplar. Aprendi muito com ela, aprendi a ser um pouquinho mãe também junto com ela. E tenho duas filhotas grandes hoje, né? Uma com 16, a outra com 13 anos, vai fazer 14 agora. E sempre assim, elas eram o meu público inicial, né? Então sempre a Rose acabava olhando meus quadros, dando opinião, enfim, né? Todos acabavam participando dessa história também. Legal, bacana ouvir isso, né? Bom, me conta o outro lado, né? Comida, eu gosto de dar uma pincelada assim numa questão pessoal, né? Tem alguma comida especial? O artista tem time de futebol ou sempre a arte foi traçado assim, o esporte não era muito ligado, a comida, tem uma comida específica que você gosta ou como se diz na gíria, se não for pedra, pode vir que eu como? Não, eu gosto de cozinhar, a minha casa aqui, os meus sobrinhos todos, o lugar que eles mais gostam de vir comer com certeza na minha casa, mas eu tenho alguns pratos que eu faço que eu sei que ninguém faz, né? Eu faço um prato que é a costelinha de porco com banana verde, que é um prato caiçara, né? E que de fato assim só se come aqui em casa, né? Aqui em Brusque pelo menos ninguém faz, né? Então eu gosto da cozinha nesse sentido assim do encontro, né? Eu não gosto de cozinhar para mim mesmo, eu gosto de cozinhar para alguém, né? Quando alguém está junto. E o pessoal elogia bastante a minha comida, embora eu faça poucos pratos, mas eu tenho assim gosto de criar alguns temperos especiais, né? Uhum. E time de futebol tem algum ou não liga muito para futebol? Eu sou Carrenou, né? Até morrer. É engraçado isso. Outro dia conversando com o Ivo Moritz, né? Eu sou Paysandu, eu sou Carlos Renault, né? Então é engraçado. Que história, né? É impressionante da nossa cidade, nos 152 anos. Daqui a 20 anos eu vou estar entrevistando alguém. Para que time você torce? Guardou um time no coração, né? Eu sou Carlos Renault. Eu sou Paysandu. Que coisa que ficou encravada na história de cada um da cidade de Brusque, né? Esse é o amor antigo. Eu tenho a camisa do Carlos Renault, né? A gente viveu toda a juventude no clássico com o Paysandu, né? Então, esse período aí a gente não esquece nunca e não tem como recriar isso. Não tem como trocar de time, né? Uhum. O amor pelo Carlos Renault vai ser eterno, isso não tem dúvida. Legal, bacana, né? Isso é história. Você vê que podia falar do Corinthians, do Flamengo, do Internacional, do Grêmio, do São Paulo, não, é Carlos Renault, né? Legal. Um projeto para o futuro, né? As suas filhas 13, 16 anos, se não fala a memória, você comentou, né? As crianças, as meninas na tua vida e o futuro do Joselito de Souza. Olha, nesse momento eu estou envolvido com o projeto de administração da cidade, né? Banana, você sabe, e muitos que me conhecem também sabem, é um processo apaixonante, né? Hoje eu trabalho com orçamento participativo, onde a gente vai nas comunidades e faz com que a população participe da vida da cidade, pense a cidade. Então, nesse próximo período, de fato, assim, o que me realiza é poder estar ajudando a cuidar um pouco mais da nossa cidade, né? Então, esse é um projeto que ele também é pessoal, tanto quanto a pintura, é um sonho de juventude, né? Esse grupo que hoje administra a prefeitura foi um grupo que era de grupo de jovens, todos nós éramos ali o núcleo que administra, né, mais próximo do PT. Nós éramos jovens quando a gente sonhou junto em fazer um governo nessa cidade que combatesse a corrupção, que buscasse a justiça social, que buscasse melhorar a qualidade de vida de todos, né, que democratizasse a cidade em todos os sentidos. Então, meu projeto para o próximo período, ele não está tão ligado à pintura, mas à realização de um sonho que é ver uma cidade onde todos possam viver mais felizes e mais dignamente, na verdade. E as meninas na tua vida? As meninas são meus dois anjos, meus dois tesouros, né? São meninas que
só tiram 9, 10 na escola, né? Enfim, né? Agora uma está fazendo vôlei, a outra está no projeto Arthurzinho, né? Faz vôlei, a outra joga handebol, faz teclado, faz inglês, enfim, são meninas inteligentes, é uma geração mais bonita que a nossa, né, Banana? Ela é mais alta, mais bonita, mais elegante, né? Então elas são dois grandes amores e são também, assim, dois grandes motivos para eu ser muito mais feliz.